galera do Me Salva, sejam bem-vindos ao curso de farmacologia. Nessa aula introdutória, eu vou falar um pouco do que é a farmacologia. Por que ela é importante, por que a gente precisa estudar ela, que tipo de conhecimento ela abrange, que vão ser necessários para a gente entender todos esses mecanismos. Quando a gente fala em farmacologia, na cabeça de muitas pessoas, a primeira coisa que vem são remédios, né? Aqueles comprimidos que a gente toma quando tá com uma dor de cabeça ou até um tratamento para alguma doença durante um prazo mais longo. Mas, claro que a farmacologia ela é muito mais antiga do que isso, né? Do que desses comprimidos, desses remédios que a gente vai lá na farmácia e compra. A farmacologia, na verdade, ela já é muito antiga. Há anos e anos atrás se usava alguns fármacos extraídos de plantas. E alguns desses fármacos ainda são usados hoje em dia. A gente tem dois exemplos importantes, que talvez sejam nomes novos agora, mas ao longo do curso a gente fala bastante sobre eles, que é a atropina, por exemplo, e a efedrina. Quem são esses dois, assim, uma visão geral? A atropina, ela é extraída, os dois são extraídos de uma planta, e ela inibe, por exemplo, secreções do trato respiratório, do nariz, dos brônquios, e ela é usada como para dilatar os brônquios em casos muito graves. Ela também é usada hoje em dia para casos de intoxicação por alguns tipos de inseticidas, que são os organofosforados. Por exemplo, a efedrina talvez seja um pouco mais conhecida, porque ela ganhou um espaço na mídia, uma época. Por quê? Porque antigamente, pelos chineses, ela era usada para tratar problemas no trato respiratório. Só que se viu que quando combinada com algumas outras drogas, ela estimulava energeticamente, ou seja, aumentava a performance de atletas e acelerava a queima de gordura, por exemplo, só que ela causa muitos efeitos colaterais, assim, que são efeitos colaterais? Aqueles efeitos que não são desejados, que não é para aquela função que a gente queria. Então, a efedrina ela é considerada doping. Os atletas não podem fazer uso dessa substância. Então, por isso que ela ficou um pouco mais famosa. Mas então, por que a gente estuda todos esses... por que a gente estuda todos esses fármacos, né? Todos esses mecanismos? A gente sempre se pergunta, quando a gente toma um remédio, por exemplo, para alergia, a gente tem sono. Quando a gente vai tomar alguns remédios e dá alguma indisposição intestinal, por que isso acontece? Tudo isso são os efeitos desejados e indesejados que acontecem no nosso organismo, a gente vai entender através desse estudo. Porque a farmacologia é o estudo dos efeitos desses fármacos no funcionamento do organismo dos seres vivos. Então, tudo isso a gente vai entender, não só dos remédios que a gente usa, mas as drogas de abuso, por que elas causam aquelas sensações, os efeitos colaterais também, tudo isso a gente vai passar a entender. Além disso, outras dúvidas que a gente se pergunta, por que tem tanta variedade de tipos de remédio? Por que tem um comprimido que é encapsulado e esse aqui não é? Por que eu não posso simplesmente abrir e tomar o pozinho? Por que eu tenho que engolir ele nessa capinha? Por que quando as pessoas que têm asma, por exemplo, usam aquela bombinha quando estão com falta de ar? Por que alguns remédios é recomendado ser uma injeção? Tudo isso a gente estuda nas vias de administração da farmacologia. Através disso a gente passa a entender o porquê de tantas vias que existem desses fármacos. E além disso, a farmacologia ela ainda abrange muitas áreas. Ela tem ligação com muitas outras áreas de estudo. Por exemplo, com a genética, através da farmacogenética, até com a psicologia, através da psicofarmacologia, com a patologia pela toxicologia, que eu escrevi sem querer, mas não é porque a toxicologia é mais importante. A farmacogenômica, né, faz uma ligação com a genômica até com a economia. Então, é uma área que, na verdade, se divide e abrange várias outras. E para a gente entender todos esses mecanismos, é importante que a gente tenha noção de algumas outras disciplinas. Por exemplo, a biofísica, porque quando a gente vai estudar os alvos farmacológicos, como as células se comportam, a gente precisa ter um pouco de noção da sinalização celular, como ela acontece.
os potenciais de ação, na bioquímica, né, a estrutura do fármaco, que também pode, assim como o alvo farmacológico, né, na biologia celular. E como, né, todo fármaco ele vai interagir com os mais diversos sistemas do nosso organismo, é muito importante uma noção de fisiologia e anatomia. Então, com todos esses conhecimentos, tudo na verdade está interligado. E ao longo do curso, então, a gente vai desvendando um pouco de todos esses mecanismos e o que acontece desde que a gente toma o remédio, por exemplo, e elimina ele. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.